Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos trazer um pouquinho de reflexão sobre a página que nos foi confiada. O estudo de hoje, nós vamos falar das fraquezas humanas aos dons celestiais. Isso é uma página do Reformador de maio de 2014. E dentro dessa página, eu não consegui trazer ela na íntegra, mas ela foca muito numa passagem que é o milagre no tanque de Betsanda, falo Betsanda, que está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E essa passagem, gente, ela é muito interessante porque ela nos fala sobre o paralítico que estava lá naquele tanque, né? Eu acho que já é uma passagem que muitos conhecem, né? Era um local que eles ficavam ali aguardando aquela água borbulhar para cair lá e ganhar a sua cura, né? E Jesus vai até lá. Jesus vai até lá e para ajudar esse paralítico. E aí eu fiquei pensando como nós podemos traçar, né, um paralelo. Quem é o paralítico? Né? O paralítico, todos nós sabemos que são as pessoas que no corpo físico existe uma anomalia, uma dificuldade em algum órgão e ele morre, ele perde a função, né? Então, aquele órgão já não funciona mais. Alguns são das pernas, outros das mãos, ou alguns são cegos. Então, existem vários tipos de paralisia. São as paralisias do corpo físico, né? E hoje, em particular, olhando aqui na nossa casa, nós que não temos ninguém que tenha essa paralisia física, né? Mas quem é verdadeiramente esse paralítico? Será que nós poderemos nos encaixar nele? Será que nós também não somos um paralítico? Acabei de falar do corpo físico, acredito que agora, aqui nesse momento, não temos ninguém. Mas e a paralisia espiritual? Será que nós as temos? Então, o texto nos diz o seguinte: a paralisia espiritual é uma expressão frequentemente usada para descrever um estado em que a pessoa se sente bloqueada, incapaz de realizar certas tarefas. E aí, a ciência já vem nos mostrando que essas paralisias espirituais, elas são responsáveis pelas doenças físicas dos nossos corpos físicos, que nós usamos agora, aqui na Terra. Uma coisa está ligada com a outra, né? E aí, nós fazemos, né, essa comparação. E aí, a gente começa por aí. Todos nós somos envolvidos por muitos sentimentos, né? No dia, no decorrer do nosso dia. Todas as vezes eles são bons, às vezes eles são ruins. Porém, tantos os sentimentos bons quanto os ruins provocam reações muito importantes em nossas vidas. Quais seriam essas reações que esses sentimentos, né, que estão conosco no nosso dia a dia, está provocando de tão importante, né? Se a gente começar a pensar, vamos listar mentalmente quais são esses sentimentos. Quando acordamos de manhã, o que acontece conosco? A gente levanta, e aí? A gente levanta, faz uma prece, agradece porque o dia amanheceu e você acordou, você não desencarnou, você ainda está aqui na Terra. A gente abre a janela, às vezes a gente vê um dia lindo de sol.
Às vezes não. Um dia mais maravilhoso ainda de chuva. É assim, né? Ou não? Como é o nosso despertar? Como é o nosso amanhecer? Como é, ao longo do nosso dia, né? Todos os sentimentos que nos envolvem. A gente senta à mesa, agradece aquela mesa, aquele café, aquele pão. A gente aproveita para conversar com a família, né? Com quem está ali desfrutando daquele café da manhã. Ou a gente já acorda atrasado, brigando, irritado, liga a televisão, põe lá naquele jornal que só dá notícia ruim, e aí começa o dia dessa forma e leva o dia todo nesse sentimento. Vamos pensar? Vamos botar numa balança? Quantas vezes nós temos sentimentos bons e quantas vezes nós temos sentimentos ruins ao longo do nosso dia? E aí, a reflexão que a página nos traz é muito interessante, que ele fala da natureza, mas ele fala das águas. Qual é a postura da água? Se a água estiver dentro de um rio, que está movimentando, que está levando, que está carregando, que está frutificando as plantas que estão à volta, está trazendo alimento para os peixes, né? Que chega ao mar, o mar também fica na sua revolta de vai e volta. Nesse movimento, é uma água viva, é uma água que produz, é uma água limpa. Mas se essa mesma água se estagnar, ficar parada no meio do caminho, o que acontece com essa água? Ela se torna uma água morta, ela apodrece, ela fica suja, fica até fedida, né? Um odor ruim. Então esse movimento da água nos traz um pouquinho dessa reflexão sobre movimento da vida, de significado da vida, né? Então é interessante a gente começar a puxar essa linha de raciocínio de como está o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Ele é um rio que está passando, que está absorvendo, que está doando, ou ele é uma água estagnada? E aí é exatamente isso, né, que eu estou falando com vocês. Quais são os meus pensamentos e de que eu estou me alimentando? Eu falo muito isso nas minhas palestras, mas é muito importante a gente pensar nisso. De que eu estou me alimentando espiritualmente? Porque quando a ciência diz para nós que o hábito de reclamar adoece o nosso cérebro, está provado cientificamente isso. A gente parou de reclamar? Está provado isso, gente. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. Então, está tendo dois polos muito claros na nossa volta. Um, que são aqueles espíritos que estão tendo a última oportunidade de modificação e não estão conseguindo. Então, eles estão fazendo muitas coisas ruins, muitas coisas erradas, se perdendo, né? Só que com a mídia que nós temos hoje, que a gente sabe de tudo ao tempo e hora, a gente está prestando atenção nesses que estão aí, desesperados, tentando, né, fazer as coisas que eles sempre fizeram de ruins e não estão querendo modificar? Ou estamos pensando nessas crianças que estão nascendo agora, que estão de uma sutileza, de um amor, de um conhecimento, trazendo uma luz? Porque está claro isso, gente. Né? Hoje, então, eu estava vendo aquele menininho, esqueci o nome dele agora, que é um médico, tem 4 anos.
Ele fala de coração, ele é um cardiologista. Ele fala os termos todos científicos naturalmente. E aí eu estava ouvindo a entrevista da mãe, a mãe disse que ele aprendeu a ler com 2 anos. Pedindo a ela, mãe, o que está escrito aqui? E a mãe falava o que estava escrito e ele não esquecia mais. E começou a guardar as letras, com 2 anos ele já estava lendo. Né? E ele fala de uma doçura, ele fala de uma maneira, né, falando com a mãe, mãe, não come isso. Isso entope as suas artérias. E os nomes científicos, né, que você não consegue nem falar, mas ele fala com uma naturalidade, sabe? E aí? Aonde é que o nosso cérebro está ligado? As nossas emoções e os nossos sentimentos. A ciência mostra pra gente, olha que interessante, a pessoa que guarda muita raiva, ela adoece do fígado. A pessoa que tem muita tristeza, ela adoece dos pulmões. A pessoa que tem muita angústia, né? Ela adoece do estômago. O estresse adoece o coração. O medo adoece os rins. E por aí vai. O que a ciência está nos dizendo? Os seus sentimentos, os seus pensamentos é que fazem que os seus órgãos não funcionem bem. Aí você diz assim, mas eu não sou uma pessoa estressada. Eu não sei por que o meu coração aí está começando a dar. Será que não? Às vezes as pessoas que a gente olha e pensa assim, é tão em paz, é tão tranquila. Mas e dentro dela? Qual é o turbilhão que está ali de não aceitação de muitas coisas na vida? Às vezes ela não fala, ela não demonstra, mas está ali dentro. Né? Então, se a gente quer prestar um pouquinho de atenção, quais são essas nossas dificuldades emocionais, vê o que nos dói no corpo físico. Pesquisa, você vai ver que tem um fundinho de verdade ali. E uma coisa muito importante, gente, nós somos um espírito que habita um corpo físico. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Por que essa diferença? Porque nós precisamos prestar atenção que esse corpo hoje, ele é reflexo de muitas coisas que nós já fizemos, que nós deixamos lá gravado no nosso perispírito e estamos espiando. É ponto, né? Quem conhece a doutrina espírita sabe do que a gente está falando, mas muitas das vezes ele é resultado também das nossas ações atuais, a maioria das vezes até, né? Então a gente presta atenção no corpo que está ali, que está reclamando, que não está legal, que é uma dor, é uma doença, a gente presta atenção e se preocupa muito e gasta muita energia em cuidar desse corpo, só que esquece que o corpo, ele tem prazo de validade. Por mais que a gente cuide, ele tem um prazo de validade. O legal é a gente levar até o final da validade, né? Porque às vezes a gente antecipa. Mas ele tem. O espírito não. O espírito é eterno. A gente não morre. A gente continua evoluindo. Então, qual é o grau de importância que eu estou dando ao meu espírito? Porque isso eu digo, é meu. Porque o corpo é um empréstimo. Né? Nós sabemos que para a gente conseguir manter um corpo saudável, são coisas básicas. Alimentação, a água, que a gente não vive sem, e sono. Hoje eles estão mostrando que são os 3 pilares. E mesmo dentro disso aí, a gente tem dificuldade. A gente sabe que é a melhor maneira da gente cuidar desses 3 pontinhos aqui para a gente ter um corpo saudável, né? Mesmo assim, a gente negligencia, né? A gente não toma conta, não faz direitinho, né? Essa manutenção. Agora, e a nossa saúde espiritual? O que nós estamos fazendo para deixar de ser aquele paralítico espiritual? Lá no capítulo 95 do livro Consolador,
Emmanuel traz essa mensagem para a gente. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem aqui na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Eu sou saudável, tudo está funcionando bonitinho, direitinho. Ok. E para o plano espiritual? Todavia, a saúde perfeita é a harmonia da alma. É essa harmonia da alma que nós temos que encontrar esse caminho. Lá no livro psicografado pelo Franciscano Xavier, da irmã Sheila, um livro chamado Pontos Mortos, olha o que ela diz. Temos pontos mortos no espírito. Refere-se à ideia, dentro da doutrina espírita, que todos nós temos pontos mortos em nossa evolução espiritual. Esses pontos mortos são situações, são sentimentos e pensamentos que ficam estagnados e cristalizados e que precisam ser superados para progredir. Então, ali, ela já começa a nos dizer que nós temos paralisia, sim, somos paralíticos. Temos pontos mortos no nosso espírito, que precisa sair dessa estagnação, dessa cristalização. Porque a gente tem mania, né, de dizer que nós temos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não, gente. Somos espíritos em evolução. Então, temos que modificar. Temos que sair dessa estagnação. As paralisias espirituais que ele destaca, primeiro ele começa com o preguiçoso, né? E aí a gente pensa assim, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Será que não? Será que ao acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou vencer o dia de hoje? Hoje eu não vou mais cometer esses erros. Hoje eu não vou fazer isso. Eu vou focar nesse ponto que eu preciso resolver. Eu vou em busca da minha cura verdadeira. A gente faz isso todos os dias? Não, hoje nem é dia de ir no centro. Né? O dia de ir no centro é só na quarta-feira, 8 horas da noite. Mas também se estiver chovendo, não vou não. Né? Aí a gente vai ficando, deixando para depois esse alimento, porque aqui o que nós estamos fazendo é o quê? Nós estamos nos alimentando. Nós estamos recebendo alimento, né? E aí eu falo uma coisa para vocês, a mais precisa que sou eu. Porque eu fiquei estudando isso, estudando, até isso eu falei assim, realmente, porque eu não consigo falar algo em que dentro de mim não caia como verdadeiro. Então, para entrar dentro de mim como verdadeiro, eu precisei estudar bastante para estar aqui, né? Aí a gente vê aquelas 3 pontos também, do cego, do surdo e do mudo. O pior cego, gente, é aquele que não quer ver. É uma forma de cristalização, né? Às vezes as coisas estão tão claras à nossa frente. Você está com um problema, você chega perto de alguém, de um amigo, e conta, eles dizem, não, mas faz isso que melhora. Aí você diz, porque não tem o problema que eu tenho. E se tivesse, não estaria pensando assim. Às vezes a solução está simples. A gente que não consegue enxergar, né? Às vezes a gente não quer ouvir. Eu vou lá de novo para ficar ouvindo aquelas coisas lá. Nem sei se aquilo lá é verdade, né? Eu vou pegar uma televisão, vou assistir uma palestra. Não, eu quero ficar informada do que está acontecendo no mundo. É mais importante para mim. Então eu fico ali ouvindo coisas, barbaridades, porque só mostra aquele lado, né, ainda muito triste, de pessoas que ainda não conseguiram vencer. Então você acaba acreditando que o mundo está daquele jeito, né?
Negar conhecimento. Já viu pessoas que hoje em dia dizem assim, para que eu vou ficar falando? Né? Principalmente de levar a doutrina espírita, né? Hoje, de manhã cedo, uma tia me ligou que o paizinho dela faleceu, ela muito triste, né? Já com 98 anos, lúcido, saudável, né? Eu falei, que bom, tia. Ele já cumpriu a missão dele. Ele criou 3 filhas, ele combateu um bom combate, foi um homem tão honesto, tão íntegro. Né? Fico feliz que ele tenha terminado a missão dele bem. Mas ela não consegue enxergar. Por mais que eu tente dizer isso para ela, porque para ela queria que ele continuasse ali do lado dela. Né? É natural, gente, é amor. Quem ama quer estar perto, quer estar junto. Mas vamos ser gratos. Eu falei assim, vamos fazer uma prece de gratidão, porque a vida te deu um pai maravilhoso, a mãe dela já passou, mas esse paizinho ficou, sabe? E ele trazia uma coisa tão boa. Vamos ser gratos a tudo isso que você recebeu. Vai doer a saudade? Vai. Mas só tem saudade quem ama. Né? E um dia você vai ver que você não perdeu. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. E esse, com certeza, eu sei onde está. E um dia você também vai ter essa certeza. Né? Então, negar também o nosso conhecimento, negar tudo isso que a gente tem, de levar uma palavra amiga, de estar sempre mostrando para quem chega com a dor o outro lado da dor, o lado positivo, o lado de entendimento, né? Então a gente precisa exercer isso. A gente não pode ficar mudo, a gente não pode ficar cego, a gente não pode tampar os ouvidos. Temos que sair dessa paralisia e principalmente sair da estagnação, né? Essa história, não sei se muitos conhecem, alguém já ouviu falar do Jerônimo Mendonça Ribeiro? Jerônimo, ele ficou paralisado em cima de uma cama ortopédica por 30 anos, né? Movendo apenas a boca e os olhos, embora fosse cego. Né? Ele movimentava, mas ele era cego. Tornou-se conhecido como o gigante deitado. Ele fazia palestras, os amigos pegavam ele, botavam dentro de uma Kombi, e ele fazia palestra, divulgava a doutrina espírita em muitos lugares. Teve um dia que ele estava se arrumando, né? Arrumando ele, porque ele não mexia nada. Os amigos ali arrumando, a mãe dele chegou e falou, meu filho, mas você vai sair de novo. Ele falou, vou, mãe, eu tenho uma palestra para fazer. Ela falou assim, eu não consigo te entender. Eu tenho 9 filhos. Você é o único que é paralítico, é o único que não para em casa. É o que menos fica em casa. Ele falou, mãe, mas eu sou só paralítico do corpo. Eu não posso ser paralítico da alma. Eu tenho muita coisa dentro de mim que eu preciso compartilhar e passar. E aí é o oposto do que a gente está falando aqui. Né? Se nós, com o corpo até saudável, perfeito, nós temos as nossas estagnações, deixa para amanhã, deixa para depois. Né? Ele não era o paralítico da alma. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia ou casa da bondade. É um local onde se reunia muitos enfermos na esperança de ser curado. A crença era que um anjo agitava as águas e o primeiro que entrava após o movimento seria curado. Como nós podemos pegar esse campo, esse tanque, e trazer para os nossos dias de hoje? A nossa casa aqui, a nossa casa espírita, assim como vários outros templos religiosos, não é um tanque de Betesda? Não é uma casa de misericórdia? Onde a gente acolhe? Porque a gente chega na casa, gente, 90% pela dor. São raros aqueles que vêm já, que receberam de herança familiar e aí continua vindo. Mas a maioria das vezes a gente chega pela dor. E aí o que a gente está buscando dentro desse espaço?
dentro aqui da nossa casa? A nossa cura, não é? E aí Jesus faz essa pergunta. Jesus poderia chegar perto dele, impor as mãos e curar. Bastava isso. Mas ele fazia isso? Não. Ele perguntava: queres ficar curado? Era a pergunta que ele fazia. E aí eu faço a correlação. Nós estudamos aqui na casa que nós temos uma camada de energia, uma energia maravilhosa que nos envolve, que se a gente estudar, se a gente compreender e saber manipular esses fluidos, né? Quem faz um curso de passe vai entender isso. Então, naquele momento em que vocês entram ali, os médiuns da casa, os trabalhadores da casa, impõem as mãos e pede a Deus para ser instrumentos, para que possa doar para quem está ali as energias boas, salutares, para que aquela pessoa possa sair dali melhor, se sentindo melhor e buscar até a tua cura física, né? Porque dentro da cirurgia espiritual a gente vê coisas que a gente poderia botar como milagres, mas não são. São manipulações de energia, de ectoplasma que acaba fazendo, mas tem pequena diferença que ninguém sabe. O copo tem que estar virado para cima. Porque a gente pode jogar toda a energia. Se o copo estiver virado para baixo, aquela energia vai toda embora e a pessoa não capta nada. E muitas das vezes a gente percebe isso. Então a gente precisa virar o nosso copo para cima, querer receber. Porque aí sim a gente consegue alcançar a nossa dipirona. Porque o que eu falo aqui, que nós oferecemos, é uma dipirona. É algo que te ajude a sair desse quadro de dor maior. Mas a cura está dentro de você. Nem o Cristo, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se você chegar, se Cristo aparecesse aqui agora e você disser, eu não quero ser curado, ele não vai te curar. Até o Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Então, é importante a gente entender o nosso querer. Toda vez que Jesus iria curar alguém, ele perguntava, quer ser curado? Porque ele sabia que nem todos querem mudança. Porque mudar existe renúncia. Por que ele fala isso? Gente, você quer ser curado significa o quê? Alguma coisa eu fiz de errado. Que eu danifiquei ou o meu corpo físico, ou os meus sentimentos, o meu espírito, a minha maneira de pensar e agir, que acabou causando um dano. Para que essa cura se realize, eu preciso fazer a mudança. Eu tenho que mudar. Se eu não mudar, nós temos relatos bíblicos de quantos que passaram pelo Cristo, ficaram curados, passou mais adiante, a doença voltou. Porque não mudou nada. Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 909, fala para nós o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque a gente fica pensando, gente, não é possível, receita de bolo é tão simples. Será que nós temos mesmo essa capacidade? Vocês lembram da página inicial? Nós somos herdeiros de quem? Somos herdeiros de Deus. Eu tenho essa capacidade de, pelos meus esforços, vencer as minhas más inclinações? Sabe qual é a resposta dos livros dos Espíritos? Sim. E, por vezes, fazendo esforço bem pequeno. Não precisa escalar um Monte Everest, fazer grandes coisas, não. São pequenos esforços que fazem com que isso aconteça. O que falta é a vontade.
Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha a resposta dos livros dos Espíritos para nós. Olha o puxão de orelha que a gente recebe. Kardec era muito sábio ao fazer as perguntas, porque ele tinha certeza que os Espíritos iam dizer a verdade. E a verdade é essa. Um dos homens que ali se encontravam estava aleijado, tinha 38 anos que esse aleijado, que estava lá no tanque de Betesda, estava lá. Quando Jesus viu e soube que há quanto tempo que ele estava dentro, perguntou: queres ficar curado? Ele respondeu para Jesus, olha o que ele responde. Sim, disse o doente, mas eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Logo que a água se agita, enquanto eu estou tentando entrar, sempre outro que mete na minha frente. Essa foi a resposta dele para Jesus. E aí? Será que a gente se enquadra aquilo ali? Ah, eu quero mudar. Ah, mas com o marido que eu tenho, vai ter jeito não. Com a família que eu tenho, com meus irmãos, com meus filhos, a gente sempre terceiriza as nossas dificuldades. A gente não muda por causa do outro. Ah, também morando no Brasil, talvez se eu estivesse morando na Suíça, seria totalmente diferente, né? Todos nós estamos lá no tanque querendo que alguém nos pegue e nos jogue lá naquela água. Já viram como a gente toma essa postura? A gente quer que o outro faça por nós, mas a gente não quer fazer nem a nossa parte. No livro Pão Nosso, lá no capítulo 79, tem o Mas e os discípulos. Eu achei fantástico isso. E aí, dentro desse capítulo, a primeira frase é essa: tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele diz o seguinte: o mais é uma conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime firmeza e confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situamos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. São apenas 3 letras que definem o nosso rumo. O mas. Vamos simplificar isso? O discípulo aplicado. De mim mesmo nada possuo de bom. Mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Ah, eu não disponho de perfeito conhecimento para trilhar o caminho. Mas Jesus me conduzirá. Essa é o discípulo aplicado, o positivo. O preguiçoso. Olha, eu não descreio na bondade de Jesus, mas eu não tenho força para o trabalho cristão. O mais está vindo depois. Sei que o caminho permanece em Jesus, o caminho é Ele. Mas o mundo não me permite segui-lo. Viu a diferença? Onde a gente está colocando o nosso mais? Nós estamos nos reconhecendo como espíritos ainda falhos, com muita dificuldade, com muita coisa a vencer. Estamos ainda no plano de provas e expiações, ainda somos espíritos ainda com muita coisa a vencer, mas acreditamos que estamos indo para a regeneração, para um mundo melhor. Estamos acreditando nas crianças que estão nascendo. Não estamos presos no mais, o governo que eu tenho, o país que eu moro, né? Naquele mais que a gente põe como desculpa. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale do fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas.
O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. E aí, Jesus responde para aquele homem. São 3 palavrinhas muito importantes. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Foi as regras que Jesus falou para ele. Quer ficar curado? Sim, então levanta, toma a tua cama e anda. O que é levantar? É entender que eu preciso mudar. Como esperar um resultado diferente se eu continuo agindo da mesma forma? Se eu continuo não acreditando? Então, eu não vou conseguir levantar. É como a gente faz aqui, a gente vai, conversa, aquilo entra dentro da gente e diz, não, eu vou, a partir de agora, eu vou mudar. Mas basta chegar ali fora no portão, esquece tudo. E aí senta de novo na maca. Quais são os recursos para me ajudar nessa mudança? Primeiro, cultivo e o hábito da oração. Não é dias e horas estabelecidas para orar e nem palavras decoradas. É estar em estado de oração. Em tudo. O tempo todo. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Fique em estado de oração. Esses dias eu vi uma palestra que ela falava assim, eu consigo gravar várias poesias, porque na hora que a minha mente está vazia, né, que acabo dando espaço para pensamentos negativos, eu começo a recitar poesia. Aí eu falei assim, não, eu não tenho memória para poesia, mas eu adoro música. Eu começo a cantar. Eu vou caminhar, eu canto, eu estou pedalando, eu canto, eu estou arrumando casa, eu canto, porque a música, ela sempre me traz para mim esse estado de prece, estado de oração, e me traz alegria de viver. Como criar o hábito de estudar? Precisamos estudar, gente. Mas estudar mesmo, de verdade, evoluir, entender. Porque se a gente não evoluir, se a gente não estudar, não começar a ouvir coisas diferentes, né? Semana passada, na palestra do Rogério, o Rogério falou que não concordava com a página que dizia que não poderia ler obra que não fosse espírita. Ele disse, não, tem que ser algo que te traga uma coisa boa. Mas tem muitos lugares que tem essas informações. Lógico, a gente tem uma confiança muito grande no Evangelho, na doutrina. Mas é isso que faz, que isso que é importante pra gente, né? E outra coisa, gente, e a luta? E o trabalho? Vamos pensar naquele paralítico que não era paralítico da alma, era só paralítico do corpo. A gente põe tantas desculpas para modificar isso. A gente pode fazer tanta coisa. Nunca se teve um índice tão alto de depressão, porque as pessoas estão ociosas. Elas estão passando horas de frente de... Antes era um controle remoto na televisão. Ficava só mudando de canal. Mudando de canal, não está assistindo nada. Só ficava ali mudando de canal. Hoje a gente fica passando o dedo. E já viu quantas horas você perde naquilo? Vamos fazer coisas construtivas. Vamos levar amor, alegria. Porque à medida que você dá, você recebe. Mas não, a gente está querendo ficar fechadinho dentro daquele mundinho da gente, né? Não permitindo. O Haroldo fala, nunca a comunicação ficou tão ampla. Hoje eu posso pegar um telefone celular e conversar a tempo a hora com a minha filha lá na França. E por que as pessoas estão tão sozinhas? Se sentindo tão abandonadas? Com toda uma tecnologia à nossa disposição? Toma o teu leito, né? Tomar o teu leito é ter certeza que precisamos sair e colocar em prática. Então não adianta, gente, vocês estarem aqui me aguentando por 50 minutos, que já vai dar, ouvindo eu falar. Se vocês não levantarem daqui, tomar o seu leito e ir adiante, não vai adiantar. E por final, ele diz, vá e não peques mais.
Sabe por que ele fala isso? Porque o passado tem que ter um lugar de referência na nossa vida e não de residência. Viu a diferença? Residência é quando a gente fica guardando aquilo. O passado, gente, ele tem que ser referência e não residência. A transformação é contínua, porque o processo de evolução não para. Essa é a única nossa fatalidade. Diz que a única fatalidade é a morte. Não, a morte não existe. A única fatalidade que nós temos na vida é a nossa evolução. Não há mudança sem sacrifício. Tudo na vida depende das suas escolhas e atitudes. Portanto, faça valer cada gota da tua vida. Se você focar na dor, vai continuar sofrendo. Se você focar no aprendizado, você vai continuar crescendo. E por fim, queria deixar para vocês, portanto, sejam perfeitos como o nosso Pai Celestial é. Como disse a nossa página inicial, somos herdeiros de Deus. Então, nós estamos fadados à perfeição. Então, vamos em busca dela. Que Jesus nos abençoe.